Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Vamos estudar direito, pessoal. O motivo do vídeo de hoje é que para a gente falar de negócios jurídicos, a gente tem que compreender o que é fato jurídico, o que é ato jurídico, e tem que ter uma compreensão para ter a base para estudar negócio jurídico. Porque sem a compreensão da conceituação de fato jurídico e ato jurídico, você vai apenas decorar o que é negócio jurídico e não vai compreender. Então vamos lá, pessoal. Esses conceitos, quando a gente fala de fato jurídico, ato ato jurídico, isso aí são conceitos fundamentais na estrutura do direito privado, tá? A gente pode afirmar, com certeza podemos afirmar, que a vida é uma sucessão de acontecimentos. Ou acontecimentos que são oriundos da natureza, ou acontecimentos que são oriundos da conduta humana. Pensando bem, pessoal, nessa linha de raciocínio, como o valor dos acontecimentos não são iguais, a norma jurídica surge para qualificar, adjetivar os fatos cotidianos. Assim, conforme o entendimento da melhor doutrina, todo fato social é juridicamente relevante, mas nem todos produzem efeitos jurídicos, provocando, por exemplo, o nascimento, a modificação ou a extinção das relações jurídicas. Nesse sentido, todos os acontecimentos podem ser divididos em fatos jurídicos que produzem efeitos jurídicos e fatos não jurídicos que não produzem efeitos. Vamos dar um exemplo de fato jurídico, o casamento, por exemplo. O casamento seria um exemplo de fato jurídico. Por quê? Porque ele produz efeitos jurídicos. Enquanto um abraço com consentimento seria um exemplo de um fato não jurídico. Mas preste atenção, pessoal. Qual é o conceito de fato jurídico? Fato jurídico é todo acontecimento relevante ao direito. Vou repetir. Fato jurídico é todo acontecimento relevante ao direito. Mas esse conceito é um pouco vago, né? A gente sabe que fato é sinônimo de acontecimento. Todo acontecimento relevante ao direito. Mas o que é relevante para o direito? O que faz um acontecimento ser relevante para o direito? Vou dar a resposta, pessoal. É quando esse acontecimento é capaz de criar, modificar, transmitir, conservar ou extinguir direitos. Vou repetir. O que faz um acontecimento ser relevante para o direito? Quando esse acontecimento tem a aptidão de criar, modificar, extinguir direitos. Vou repetir. Criar, modificar, transmitir, conservar ou extinguir direitos. Quando esse acontecimento tem aptidão para essas hipóteses, para esses fenômenos, né, que é o fenômeno de criar, o fenômeno de modificar, o fenômeno de transmitir e o fenômeno de extinguir, isso é um fato jurídico. Preste atenção, a gente não pode confundir relevância jurídica com fatos jurídicos. São conceitos diferentes. Porque existem as normas ditas autorizantes, que são traduzidas essas normas autorizantes em nossas liberdades protegidas pela ordem jurídica. Isso aí é constitucional. Você pode andar pela praça, você pode ir numa praia. Isso são liberdades que são trazidas pela nossa Constituição, pela lei. São asseguradas pela lei, né? Porém, olha só, esses fatos, você andar pela praça, você caminhar pela rua, você ir para a praia, não produzem efeitos jurídicos. Já os fatos jurídicos, eles são coercitivos, né? São obrigatórios, nesse sentido de produção de efeitos jurídicos, no sentido de conceituação. O fato jurídico gera a aquisição, a modificação, a extinção ou manutenção de direitos. Esse é o conceito de fato jurídico, pessoal. Conclui-se
Com isso, que a doutrina majoritária brasileira relaciona fato jurídico com os seus efeitos jurídicos. Todo fato, para ser considerado jurídico, deve passar por um juízo de valoração. Essa valoração é essencial justamente para poder analisar a coercibilidade. O que é essa palavra coercibilidade? É justamente a força do cumprimento de uma regra de direito. Afinal, somente os fatos qualificados como jurídicos trazem força coercitiva, ou seja, força obrigatória. Nesse sentido, pessoal, nós temos os fatos naturais, que se dividem em ordinários e extraordinários. Eu vou conferir se eu estou realmente no pé da letra mesmo aqui. Que são os fatos que interessam o direito, tá, pessoal? Fatos naturais se dividem em dois: ordinários e extraordinários. O que são os fatos ordinários? Os fatos ordinários não necessitam da manifestação das pessoas. Eu vou dar um exemplo. O nascimento, que dá no início da personalidade. Outro exemplo, a morte, que põe fim à personalidade. Outro exemplo é a maioridade, que não depende da pessoa. Ela é alcançada no decurso do tempo, né? Não depende da pessoa. Esses são os fatos ordinários. Lembra lá da maioridade, quando a pessoa atinge a capacidade absoluta, né, a maioridade. Enquanto ela era menor de idade, ela tinha capacidade relativa. E a outra espécie dos fatos naturais os fatos extraordinários. O que é isso? São aqueles relacionados aos eventos imprevisíveis ou inevitáveis. Enquadra em regra no fortuito de força maior, terremoto, raio, tempestade, pandemia, tudo isso aí são fatos extraordinários, porque são imprevisíveis. Veja bem, tanto o ordinário quanto o extraordinário está ligado aos fatos naturais. Vamos falar agora de uma categoria, a gente falou de fatos naturais, mas tem os fatos humanos, tá, pessoal? Que se divide em atos lícitos e atos ilícitos, de acordo aqui com a apostila, né? O que são os atos lícitos? São aqueles que são praticados em harmonia com o nosso ordenamento jurídico. E o ato lícito é caracterizado pela conduta lícita. E o ato ilícito, que faz parte a gente está falando aqui de fatos humanos. O ato ilícito é justamente o contrário. Ele é ilícito quando ele confronta o ordenamento jurídico e ele tem ilicitude na sua conduta, caracterizada pela ilicitude na sua conduta, na conduta do agente. Então, fatos humanos se dividem em lícitos, que estão em harmonia com o ordenamento jurídico, e ilícito, que confronta o ordenamento jurídico, gerando responsabilidade civil e que tem ilicitude na sua conduta, na conduta do agente. Ato lícito e ato ilícito. O ato lícito, pessoal, se divide em duas espécies. Na verdade é três, tá? O ato lícito se divide em ato lícito em sentido estrito, negócio jurídico e ato fato jurídico. Aí você pode me perguntar, qual que é a diferença de ato jurídico em sentido estrito e negócio jurídico? É uma boa pergunta, porque a diferença é tênue. Por quê? Ambos existem à vontade humana, tanto no ato jurídico em sentido estrito, quanto no negócio jurídico. Ambos têm a vontade humana. Qual que é a diferença, pessoal? A diferença é que no ato jurídico em sentido estrito, o agente manifesta sua vontade, mas não delibera os efeitos decorrentes dela. O que isso significa? Ele não tem autonomia privada. Não tem. É ex legis. É da lei, né?
Já o negócio jurídico, existe a vontade humana, igual o ato jurídico incidido estrito, porém, no negócio jurídico, o agente pode deliberar os efeitos decorrentes da lei. Por isso que fala que no negócio jurídico existe autonomia privada, entendeu? O ato fato jurídico é o ato sozinho que produz o efeito da lei, independente de intenção. Não leva em conta a vontade nem a consciência do agente. Exemplo, aceitação da compra social feita por menor ou achar um tesouro. Isso é o ato fato jurídico. Então é isso, pessoal. Lembrando sempre que o ato lícito se divide em ato lícito no sentido estrito, negócio jurídico e ato fato jurídico. Eu conceituei cada um deles. Agora a gente pode entrar num assunto que se chama negócio jurídico, que eu vou falar no próximo vídeo, depois de dar todas essas conceituações sobre fato jurídico e ato lícito.